Boa noite a todos. Boa noite. Neste mês de setembro, mês amarelo de prevenção ao suicídio, nós do Centro Espírita Allan Kardec iniciamos nossos trabalhos com uma leitura sobre o tema. Aos quase suicidas. Sim, é a dor fulminativa, a dor largamente suportada, aquela que se acumulou no coração. Qual represa de fogo e lei? É aquela de fogo e fel. É aquela outra que sempre temeste. É a que chegou por fim à maneira de tempestade, arrasando-te as forças. São elas, essas agonias, induzíveis, mas as quais os dicionários humanos não te fornecem palavras adequadas e necessária definição, que muitas vezes te fazem desejar a morte, antes do momento em que a morte aparece a cada criatura terrestre. A afeição de anjo libertador. Ainda assim, compreendo-te os epíceos da angústia, em nome de todos aqueles que te amam. A quem das fronteiras de cinza, dos quais te despediste na grande separação, rogamo-nos-te paciência e coragem. Ergue-te acima dos encontros das próprias ilusões e contempla os caminhos novos que a infinita bondade de Deus te reserva. Se amarguras te azidaram os sonhos, espera pelo tempo cujos filtros não te funcionam de balde. Se desenganos te buscaram, observa que ensinamentos te trazem. Se dificuldades repontaram na estrada, estuda com elas qual a melhor solução aos teus problemas de paz e segurança. Se aprovações surgiram, atribulando-te as horas, enumera as lições de que se façam portadoras em teu benefício. Se prejuízos te dilapidaram a existência, recorda que o trabalho nunca nos cerra as portas. E se alguém te deixou a alma vazia de afeição, pensa no amor infinito que sustenta o universo, na certeza de que outras almas te virão ao encontro, abençoando-te o dom de amar e de servir. Nunca esmorreças ante as dificuldades que te surjam no caminho para a vanguarda. Quando estiveres a ponto de ceder à pior rendição de todas, aquela de recusar o dom da vida, detente a refletir em Deus, que te criou para a sabedoria e para o amor. E ele, cujo poder arranca a erva da semente sepultada no chão para o esplendor solar, te arrebatará igualmente a qualquer tribulação, a fim de que sobrepaires além de todos os fracassos e todas as crises, de modo a que brilhes e avances para frente, aprendendo e trabalhando, servindo e amando, em plenitude da vida imperecível. Emmanuel, do livro Mais Perto da Edição. Gênio. Que assim seja.
Uma boa noite a todos. Também os que estão nas redes sociais, né? Convido para então que nós fechemos nossos olhos levemente, elevamos o pensamento ao Pai Maior, à espiritualidade amiga, pedindo que possamos compreender a explanação doutrinária da noite de hoje, fazendo com que nós compreendamos a nossa missão, cada um que aqui esteja. Assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E hoje, então, temos o nosso colega de ideal espírita, o Rodrigo, que vai nos falar sobre os médiuns precursores. É um tema bem que nós possamos compreender, então. Boa noite a todos. Irmãos, né, de Ideal Espírita, agradecer mais uma vez pela oportunidade de usar esse espaço aqui, de estar podendo compartilhar com vocês um pouquinho mais do conhecimento da nossa doutrina, né, para que a gente possa conseguir, através dos nossos ensinamentos da doutrina, a gente possa evoluir um pouco mais no nosso caminho, na nossa caminhada, na nossa evolução. Bom, o tema de hoje, né, os médiuns precursores. Né, interessante isso, né, a gente começar a avaliar, porque entender por que a gente está aqui, né, de onde tudo isso começou. Começou lá atrás, o Espiritismo começou lá atrás, mas é algo que se faz presente na nossa vida aqui, semanalmente a gente está fazendo trabalho, ou está estudando, ou está acompanhando o Evangelho, ou está vindo nas palestras. Mas aonde isso tudo começou? Começou por quem, né? Então isso é uma curiosidade. Muita gente, né, questiona, pergunta, no mundo, quando começou? Kardec, enfim, né? A gente vai comentar um pouquinho aqui, organizou, né, ou sistematizou a doutrina, mas antes disso, tinha alguém? Não tinha? E no Brasil, como é que foi isso? Então é interessante a gente dar uma avaliada, né, e conhecer um pouco mais da história do Espiritismo, né, essa doutrina tão bonita que está presente na nossa vida. Vamos lá, então. Antes de a gente entrar no tema da exposição de hoje, propriamente dita, é melhor, para a gente ter um melhor entendimento, né, é importante a gente iniciar dizendo que lá nos escritos básicos relacionados à doutrina, a gente tem referências, né, na literatura que ela chama atenção para um termo chamado mesmerismo. Alguém já ouviu falar nisso? Mesmerismo. Também estava pesquisando, estava estudando e não tinha ouvido falar isso ainda. Mas vem ao encontro do que a gente vai falar aqui. O mesmerismo nada mais é do que a teoria do fluido vital, né? Ou magnetismo animal, desenvolvida e propagada por Franz Anton Mesmer. Daí o mesmerismo. É o sobrenome do médico alemão, né, que é considerado o pai da hipnose moderna. Ele afirmava que esse fluido vital, né, ele está relacionado com uma substância invisível que circula dentro do sujeito, dentro do corpo físico nosso, né, e circula entre o nosso corpo e uma outra pessoa. Ou seja, né, ele está envolvido, né, numa conexão entre dois corpos, digamos, físicos, né, com propósitos terapêuticos, ele falava, né? Esse fluido vital, esse magnetismo animal, ele tem a ver, né, ele tem essa relação, ele tem essa natureza. Essa teoria, então, ela foi fundamental para o início do movimento espírita no mundo
e no mundo todo e também no Brasil, né? Aqui no Brasil, médicos como Benoît Jules Meur e o Marquês de Maricá foram os pioneiros na aplicação da difusão dessas ideias, da teoria do fluido vital ou do magnetismo animal. Há registros do Marquês de Maricá, que ele começou a publicar os primeiros livros, né, as primeiras publicações, né, digamos, os primeiros escritos, né, no ano de 1844. Falando do tema agora, né, da busca por os precursores lá do Espiritismo, a revista O Consolador, de 2009, as edições do ano de 2009, ela traz um material riquíssimo sobre isso, sobre os precursores da história do movimento espírita. E a gente separou né, os 3 principais aqui para a gente comentar com vocês. Primeiro, Emanuel Swedenborg era um engenheiro sueco de notável evidência. Ele via com frequência cenas do mundo espiritual e pessoas desencarnadas que conheceu em vida, tendo sido um dos primeiros médios a descrever o ectoplasma como um vapor aquoso que se jogava ao chão. Então, foi o primeiro, né? Emanuel Swedenborg foi o primeiro que teve essas visões, essas conexões aqui a respeito do ectoplasma, né? E quando perguntado para ele sobre como era a vida espiritual, no mundo espiritual, ele dizia que consiste em várias esferas, e que cada um de nós, depois da morte corpórea, irá para aquela que melhor se adapte, conforme a nossa condição espiritual. A gente sabe que, né, conforme o nosso degrau aqui de evolução, né, com certeza a gente está galgando um lugar melhor lá na espiritualidade, no plano espiritual, para que a gente possa voltar aqui e continuar a nossa missão, né? Ele dizia ainda que, muito antes, né, de Chico Xavier, ele dizia que no mundo espiritual viviam famílias, templos onde se juntavam, né, adultos, crianças, praticavam cultos, e os espíritos se reuniam em salões também para fins sociais. Esse era uma das visões dele. O segundo, Edward Irving é um pastor protestante escocês, vejam só, era da igreja protestante. Ele realizava pregações em praça pública, onde ocorriam fenômenos de psicofonia e voz direta, atraindo multidões. Na sua igreja, lá na igreja protestante dele, ele ouvia gritos de pessoas, como se estivessem em possessão. Em outros momentos, os gritos de homens e mulheres, numa linguagem incompreensível, assim, né? Ouvia, né, pessoas falando em outro idioma, né? Ele foi muito perseguido pela igreja protestante, a igreja dele, né, por difundir essas teorias contrárias, né, à igreja que ele participava, e os preceitos da religião dele. E o terceiro, Andrew Jackson Davis, nasceu nos Estados Unidos, no distrito rural lá de Nova York. Ele é considerado por muitos estudiosos da doutrina espírita nos Estados Unidos como o pai do espiritualismo moderno. Foi o profeta, chamado também de profeta na Nova Revelação, e também o Allan Kardec americano, por haver anunciou lá o espiritismo, o advento do espiritismo lá nos Estados Unidos. Quando estava em transe, né, mediunizado, Davis falava diversas línguas também, inclusive o hebraico, e todas desconhecidas para ele, porque ele nunca estudou, né, línguas, né? Ele morava nos Estados Unidos e não saiu dali do povoado dele, rural, mas ele tinha esse dom da mediunidade de conseguir falar outras línguas, né? Discutia questões de geologia, arqueologia, mitologia, bem outros temas linguísticos e sociais, embora nada conhecesse de gramática e assuntos tratados. Interessante, né? Vejam só que o poder dele da mediunidade, esse dom que ele tinha, fazia com que ele pudesse se conectar com outras pessoas e
levar informação com outras pessoas. Né? Muito interessante também, né? Clarividente e audiente, Davis foi no início de seus trabalhos, ele foi usado, né, digamos assim, contribuiu, né, para que na realização de diagnósticos médicos. Chamou a atenção isso aqui, ó, o corpo das pessoas tornava-se transparente aos seus olhos espirituais. Cada órgão aparecia a ele claramente e apresentava uma radiação especial e peculiar, que escurecia no caso de doença. Então ele, né, com o dom que ele tinha, o dom da cura, né, ele conseguia visualizar o corpo das pessoas e identificar onde é que, né, a doença estava presente ali no corpo, né? E as mulheres dentro do movimento espírita, a gente já falou aqui numa outra oportunidade, mas é interessante a gente relembrar, né, da onde que veio, né, quais foram as primeiras mulheres que estudaram, né, o espiritismo. As irmãs Fox, Catarina, Léa e Margaret, né, das mesas girantes, lá, alguém já ouviram falar das mesas girantes, né? Elas foram as primeiras lá, as precursoras nessa área aí. Sons e batidas inexplicáveis iniciaram o diálogo com os espíritos através das mesas girantes, então. A Caroline Baudin e a Julie Baudin foram duas irmãs francesas também, bem novinhas, de 14 e 16 anos, que avançaram em relação às mesas girantes. Elas seguravam cestas com lápis no centro, e por essa psicografia indireta, elas conseguiam escrever mensagens, né? Os espíritos, aliás, escreviam mensagens para ela. E elas estabeleceram um vínculo muito forte com o Kardec, né? Eram francesas e iniciaram seus estudos com o próprio Allan Kardec. Aí eu pergunto para vocês, o que esses três médiuns aqui que a gente falou têm em comum, né? O Swedenborg, o Irving e o Davis. Né? A literatura nos diz, né, os estudos, né, a fonte que a gente pegou, que foram personalidades que iniciaram na sociedade que viviam movimentos que estabeleceram a base e a atmosfera para que se começasse a estudar, a se propagar e a difundir o espiritismo. Né? A gente sabe que a França vivia, né, quem estudou história, o iluminismo, né? E através disso, dessas ideias, né, iluministas, né, esses três, por mais que um estivesse em regiões diferentes, um nos Estados Unidos, falei aqui na Suécia, né, e o outro na Irlanda, né, eles se conversavam, né, eles trocavam mensagens, né, as mensagens chegavam através dos grupos de estudo, isso aí foi se difundindo e se propagando, né? E isso aí foi importante para a codificação, a organização e a sistematização da doutrina, né, dos estudos lá, dos escritos, né, de Kardec lá quando iniciou a codificação espírita, né, como eu falei anteriormente. A troca de informações, né, Kardec tinha um método, né, digamos, dele de estudo, né, tinha alguns seguidores, né, alguns que faziam parte do grupo, mas essas informações que chegavam de outros lugares ali, principalmente da Europa, foi importante para a difusão desse estudo, né, do estudo do espiritismo. Outro dado interessante, ó, para ambos, né, os três ali, estudiosos, a morte era suave, porque seres celestiais ajudavam os recém-chegados em sua nova existência. Ali no plano espiritual, anjos e demônios, que não eram, porém, de ordem diversa da nossa, mas sim seres humanos que haviam vivido na Terra, ou que eram almas retardatárias, como os demônios, né? Ou altamente desenvolvidas como os anjos. Até vai ao encontro do que a gente estudou aqui à tarde, né? Anjos, os demônios, eram espíritos normais que habitaram a Terra aqui, ou habitam a Terra, e que daí tem a sua visão de mundo, né, ou a sua conexão com as pessoas aí, e orientando, né, de uma maneira particular, o que acontece no nosso íntimo, né, na nossa vida, direcionando para o bem ou para o mal. Afirmavam ainda que de modo nenhum mudamos com a morte. Vejam só, isso é muito interessante. Ó.
e que levamos para o mundo espiritual os hábitos mentais aqui adquiridos, as preocupações e os nossos preconceitos. Não existem lá as penas eternas, pois os que se achavam nos infernos podiam trabalhar para a sua saída, desde que sentissem vontade. Muito interessante isso, né? A gente só vive o nosso inferno astral aqui, né? Que a gente sabe que o inferno não existe, é um estado de espírito que a gente se coloca. A gente só vive ele se a gente quiser continuar dentro dele e não lutar, né, para sair daqui, né, dessa condição. Então, naquela época lá, eles já falavam sobre isso, né? Que isso é uma condição do ser humano, é uma condição mental, é uma força, né, que a gente tem dentro da gente, e daí a gente tem que saber, né, trabalhar para o bem, né, para poder evoluir, senão vai conseguir trabalhar para o mal, e aí até um certo momento, como a gente comentava no estudo antes, vai chegar uma hora que a gente vai cansar, vai levar tanta lambada, tanta paulada, né, digamos assim, falando dessa maneira, que a gente vai cansar e aí vai tentar se reconectar no caminho do bem. No Brasil, os precursores, então, além do Marquês de Maricá, como eu falei ali, né, que foi o primeiro a se ter registro de alguns escritos, né, aqui no Brasil, é importante a gente entender o contexto histórico aqui no Brasil, né? A unificação do movimento espírita, né? No livro Espiritismo no Brasil, de Pedro Franco Barbosa, diz o seguinte, ó, nos idos de 1882 e 83, o movimento espírita ele aflorava, então, com vigor lá na França, né? Liderado por Kardec, e os seguidores começaram aqui no Brasil os primeiros agrupamentos, né? Principalmente na região do Rio de Janeiro, ali em São Paulo. Mas a gente sabe que o personalismo, a discórdia, divergências, né, começaram a acontecer nesses grupos, né? A gente sabe que, como não existia nada unificado ainda, as casas ou os grupos, né, não vamos dizer casas espíritas, mas os grupos espíritas, alguns trabalhavam numa metodologia e outros trabalhavam em outra, né? Isso acabava criando alguns atritos, né? Aquele grupo lá estuda de uma maneira, esse grupo ali estuda de outra, aí tinha um outro grupo lá que estudava de outra, e as ideias começaram a sofrer um atrito aí, né? Infelizmente, então, fatores impediam que as atividades tivessem uma sequência maior desses grupos. As casas espíritas foram sendo criadas, mas não chegavam em média, adivinha há quanto tempo? Há 3 anos no início. Elas duravam no máximo 3 anos e fechavam. Isso começou a preocupar aqueles primeiros adeptos lá, né? Principalmente aqui na região do Rio de Janeiro e São Paulo, como eu falei, né? Os iniciaram lá os estudos, né? Foi aí então que alguém buscou uma liderança, né? Descobriu lá no meio desses grupos um expoente, né? Um dos expoentes do espiritismo no Brasil, que é o Bezerra de Menezes, né? Médico, jornalista, escritor. E aí foi Bezerra de Menezes, então, que foi o responsável, né? Foi chamado para que naquela época ele pudesse organizar isso e tentar unificar o movimento. Estava muito disperso, né? Os grupos estudavam antes, como eu falei, mas não existia uma unificação. Então, Bezerra de Menezes, através do seu trabalho perseverante, com base numa metodologia esclarecedora de estudo, da boa vontade, da sua irretocável autoridade moral, que isso é importante também, né? As pessoas viram nele um grande líder, né? Ele trouxe luz, trouxe harmonia que faltava naquele momento para que o movimento espírita pudesse, então, prosperar, né? Não estava funcionando, né? Alguns puxavam para cá, outros puxavam para lá, e Bezerra veio para tentar organizar tudo isso aí. Então, ele foi convidado a ser o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Em 1884, então, foi criada a FEB, né, com a missão de trabalhar pela União dos Espíritas do Brasil, e no início do século XX se iniciou, então, uma rápida difusão do espiritismo. O movimento cresceu tanto com Bezerra, né,
com a ajuda que ele veio dar, né, que se criou uma espécie de disputa também. Só em São Paulo existiam 4 unidades federativas. Então, a coisa cresceu tanto, né, se organizou de tal maneira que precisou, se criaram esses grupos fortes, mas aí precisou conversar, eles precisaram conversar entre eles para que isso fosse unificado de maneira organizada. Existia a Federação Espírita Brasileira e a Liga Espírita do Brasil. Parece até Federação de Futebol, né? Um grupo de futebol. Mas não, né? O movimento estava crescendo, estava se expandindo e precisava de organização. A partir desse momento, então, decidiu pela realização de um congresso, né? Um conclave, né? Uma reunião. E em 1948 foi iniciado, né? O primeiro congresso, foi realizado o primeiro congresso brasileiro de unificação espírita. Aí foi criado em seguida a Caravana da Fraternidade, né, que elas passavam, essa caravana era um grupo, né, esse grupo que iniciou lá os estudos passavam nos estados, para que fossem formados, né, grupos de estudo nos estados, nos diversos estados aqui do Brasil. E com esse trabalho federativo da união e da unificação do movimento, foi criado, então, um dos primeiros documentos, né, para que uma espécie de um manual, né, para iniciar a atividade fim, né, para regulamentar essa atividade fim, o estudo e a difusão e a prática da doutrina espírita. E isso vai muito ao encontro, né, do princípio da fraternidade universal, que é a razão de ser do nosso movimento, né? Sem algo padronizado, sem algo unificado, né? Todos esses livros que a gente usa nos estudos, né, nos grupos de estudo, é algo, né, que foi trabalhado lá atrás, imaginem vocês. Além da codificação, né, que Kardec organizou, né, os primeiros escritos lá atrás foram sendo lapidados, sendo organizados com o tempo, e hoje existe o manual dos trabalhos da Casa Espírita, diversos outros manuais, o ESD, né, que é o estudo sistematizado, tudo isso foi criado por esse grupo lá atrás, né? Então, imagine, nada acontece por acaso e nada cai do céu, né? Existem e existiram pessoas que organizaram toda essa parte aí. Então, a mensagem que a gente traz é o seguinte, nos traz, né, que se a gente deseja crescer realmente e evoluir, né, é preciso que o nosso irmão, o nosso semelhante, né, a pessoa que está aqui do nosso lado, na casa, realmente cresça com a gente, que a gente continue, né, valorizando tudo isso, né, que a doutrina nos propõe, nos apresenta, né, que são os escritos, né, os estudos, né, os livros, né, as revistas, né. Muitas vezes a gente fica apegado só à questão da palestra, né, enfim, o evangelho, né, fazer em casa, como a gente comentou no início, é importante, mas é importante também pegar, né, visitar ali, dar uma olhadinha ali, dar uma passadinha e vir um pouquinho mais cedo na palestra, dar uma passadinha ali, verificar a biblioteca, aquele cantinho ali, tem material importante ali que a gente vai ajudando, vai colaborando para que a gente cresça cada vez mais, aumente o nosso conhecimento da doutrina. Então, né, através do conhecimento desse material, quando a gente deixa de pensar e agir com egoísmo, né, e passa a vivenciar a solidariedade, o dia a dia da nossa casa espírita aqui, as portas vão se abrindo e a nossa vida, né, o nosso dia a dia vai melhorando, com certeza. Né, e isso que dá apoio para a nossa caminhada, o nosso dia a dia aqui. Né, o estar aqui, o fazer parte, né, o estar presente, o evoluir, né, conseguir evoluir, conseguir melhorar com o apoio, né, não só pelos nossos esforços, mas o esforço conjunto que a gente busca aqui, né, ao entrar pelaquela porta ali da Casa Espírita. Não esqueçamos, então, que a providência divina está sempre atuando, até mesmo onde a nossa ignorância, a nossa condição de seres imperfeitos em evolução, não nos deixa enxergar.
o nosso espírito, a pedra bruta de origem, né? Ele vem sendo lapidado ao longo das encarnações, como um diamante. Lembremos disso. Por isso, meus irmãos, a união e a unificação, como eu estava falando até agora, né? Ela não só fortalece o movimento, mas fortalece pessoalmente, né? Nos fortalece pessoalmente em busca da nossa reforma íntima. E é um exercício, é uma caminhada diária. Quando a gente busca nos reformar intimamente, nós desenvolvemos a nossa sutileza, aguçamos a nossa sensibilidade e entendemos o outro, esse que está aqui do nosso lado, o colega, né? O familiar, a gente entende ele do jeito que ele é. E porque, né, seguindo o caminho da doutrina, o caminho do Cristo, né, a gente consegue, né, ser uma pessoa melhor e contribuir para que a pessoa do lado também seja melhor. Certo? Esse é o nosso recado aqui de hoje, então. Eu deixo meu boa noite para vocês. Que Jesus acompanhe vocês nos seus lares. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Realmente, a gente nos instruindo, quando a gente busca o conhecimento, a gente amplia a nossa visão, e ampliando a nossa visão, a gente vivencia melhor, né? A gente compreende melhor. Conheça a verdade e ela te libertará. É muito eficaz. Então, agora é a hora do nosso passe. Vamos sentar cada um o melhor possível. Os que estão em casa também podem pegar uma jarra de água, um copo, uma garrafa. E os que vêm também podem trazerem uma garrafinha de água. Cada um pode segurar, porque agora, na hora do passe, a espiritualidade vai fluidificar nossas águas. Então, quando a gente vai para casa, pode levar os remédios fluidos e salutares de que cada um de nós precisa. Então, vamos elevar o nosso pensamento, pedir à espiritualidade amiga que nos envolva, que derrame sobre nós as energias benéficas de que cada um de nós precisa para nos fortalecer, dando-nos coragem e perseverança na nossa caminhada evolutiva. Que ao retornar nossos lares, possamos levar daqui a harmonia, a coragem, a vontade firme de nos tornarmos a cada dia um pouquinho melhores. Agradecidos ao Pai Maior, à espiritualidade amiga, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos, bom retorno, e amanhã teremos o Evangelho Híbrido, às 7 horas. Todos convidados para estarem aqui ou acompanhar nas redes sociais. Vamos em paz.